TVC Correio da Manhã, segunda edição. Aqui você encontra as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. Todas as informações você também pode acessar nas redes sociais da TVC, a TV do Correio da Manhã. Eu espero por você. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje, quinta-feira, pré-sexta. Sexta-feira está chegando, gente. É isso aí. Jorge? Olá para você que nos assiste de Petrópolis, do Rio de Janeiro, do interior do estado. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que temos os nossos canais de comunicação com vocês. Vai aparecer aí na sua tela. E também você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Também vai aparecer aí na sua tela, né? Exatamente. Tá Nosso e-mail, WhatsApp está aí para você e nossas redes sociais já. Só seguir a gente e assistir a gente ao vivo por lá. E olhem só, gente, hoje o dia amanheceu com céu claro e algumas nuvens. Nós temos as imagens de hoje de manhã, olha, hoje de manhã bem cedinho, do centro de Petrópolis, onde fica a nossa sede. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 5 de maio. Olha só, FEComércio realiza pesquisa que mostra que Dia das Mães deve movimentar cerca de 782 milhões de reais. E ainda, Belo Horizonte move a ação contra a mineração na Serra do Curral. E o Senado aprova a proposta de emenda à Constituição da Economia Solidária. Tem Hemocentro também, de Nova Friburgo, recebe 170 doadores em abril, mas está com estoque baixo ainda. Pois é, e Comissão Especial de Assistência Social e Moradia de Petrópolis pretende redirecionar verbas para construir casas para as vítimas das chuvas. Pois é, importante isso. E olha, empresários da Rua 13 de Maio, em Petrópolis, pedem implantação de um corredor cultural. 25 e mais, né? 25 eventos já estão confirmados em Petrópolis até o fim do ano, movimentando a economia da cidade. Agora, no Correio da Manhã na TV. Então, vamos então aos nossos destaques do nosso Correio da Manhã, nossa edição impressa. Lembrando que você pode entrar no nosso site, vai estar aí embaixo, jornalcorreiodamanhã.com.br. Lá você pode ficar bem informado e ver todas as informações de hoje, da semana e ainda o que vai vir. Se cadastra lá, não esquece para receber a versão digital. Vamos então ao destaque da primeira página. Exatamente. Organizações sociais que atuam no esporte ficam expostas com confusões na pasta. Esse é o destaque da coluna do Cláudio Magnavita na página 3. Tem ainda um destaque, ex-governador Pezão, homenageado na Associação Comercial do Rio. Experiência de ex-governantes é importante na construção da agenda fluminense. Destaque também na coluna do Magnavita, lá na página 3, sobre o evento. E mais, STF começa a julgar validade de resolução do CONAMA sobre poluição. E governo do Rio lança novo auxílio para famílias vulneráveis. Destaque da nossa página 6. Tem também Conselho de Ética que instaura processos contra 9 deputados. E ainda, Copom eleva a taxa de juros para 12,75% ao ano. É o nosso destaque em economia, página 5. E mais, relatório da ONU mostra aumento de fome extrema. Preocupante, né? Destaque da página 7. Muito. E ainda tem os destaques do segundo caderno, com boa notícia para Petrópolis também, né? Exato. E ainda, Fluminense ganha sobrevida na Sul-Americana. Tá lá na nossa página de esportes, página 7. Vamos então ao destaque da nossa página 2, nossa página de opinião, com o editorial, né, nosso editorial, lido pela Nana Grace. Medidas do governo alavancam a economia do Rio.
A recente pesquisa da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, divulgada nesta semana, apenas reforça que as medidas impostas pela gestão Cláudio Castro para alavancar a economia fluminense estão surtindo efeito imediato. De janeiro a abril deste ano, mais de 22 novos negócios foram abertos em todo o estado, percentual 8,9% acima do registrado no mesmo período do ano passado. Vale ressaltar que em 2021 foi o ano recorde de abertura de novas empresas no Rio, com mais de 72 mil comércios sendo criados. Ou seja, a tendência é de que 2022 bata esse número. Claro que o aumento da cobertura vacinal no estado colaborou com isso, mas também as medidas de crédito divulgadas pelo governo precisam ser colocadas à mesa como um fator preponderante para que as pessoas apostem nos micro e pequenos negócios para conseguirem renda extra. E a consequência disso é o aumento do número de empregos no estado, especialmente na região metropolitana, que mais abre vagas toda semana no Cine. Na sequência, a Serrana, Médio Paraíba e Centro-Sul Fluminense. E a capital fluminense é uma grande influenciadora desses bons números do estado, não apenas recuperando os postos perdidos durante o período mais crítico da pandemia, entre março e agosto de 2020, como também já criou mais de 5 mil vagas ao longo dos últimos meses. Ou seja, as medidas que vêm de cima estão surtindo efeito embaixo, contribuindo para que a economia de todo o estado cresça. Não por menos, a cada dado divulgado pelo novo CAGED, o Rio está entre os 5 maiores estados geradores de emprego no país. Portanto, basta o governo seguir a receita ao longo dos meses para que o estado estabeleça mais um recorde na abertura de novos negócios e, consequentemente, mais empregos para a população. Bom, então vamos agora para a página 3, com os destaques da coluna do Magna Vita. Vamos então com a primeira nota, parabéns. O aniversário da primeira-dama, Ana Aline Castro, foi comemorado nesta quarta-feira, dia 4, com um bolo surpresa na sede do Rio Solidário, reunindo as colaboradoras das obras sociais. Parabéns, bacana, então, para a primeira-dama, né? É isso aí. E olha, o destaque da foto hoje de centro ali, da coluna do Magna Vita, é justamente sobre o evento que aconteceu na CRJ, Associação Comercial do Rio de Janeiro, parabenizando aí o ex-governador Pezão, né? Momento de descontração no almoço em homenagem ao ex-governador Pezão na sede da Bicentenária Associação Comercial. Na foto, André Siciliano, Pezão, Jossa Nascimento Brito, Daniel Romen de Carvalho, Hélio Ferraz. Ao fundo, o quadro de Ângela Costa, única mulher a presidir a Associação Comercial do RJ. E aí traz uma matéria completa ali falando: a CRJ recebe Pezão, priorizar a agenda fluminense, um dos destaques conversados dentro dessa reunião. O Rio precisa de união. Aí eu posso até ler aqui um trechinho, ó, abre aspas: o Rio precisa de união e nunca tivemos um momento tão favorável como este, com as grandes entidades empresariais unidas e trabalhando junto, afirmou o ex-governador Pezão em sua fala em reunião lá, na homenagem prestada para ele. Um banco de projetos, ainda sobre o almoço lá na presidência da ACRJ, falando ainda sobre esse momento de união, sobre o STF, entre outras empresas, no Polo Petroquímico de Itaboraí, sobre o Comperj, muito falado Comperj, que quase aí nunca sai, né? Ficou demorando anos para se sair lá, mas hoje lá, paralisado ainda com 86% já concluído de suas obras. Então tudo isso foi falado nessa reunião. Para você conferir isso, você tem que entrar no nosso site para ver na íntegra, porque hoje o nosso destaque da coluna é no Pinga Fogo. Exatamente, peneira. O ex-secretário Gutenberg Fonseca tenta tapar o sol com a peneira e emplacar a tese que a reportagem da Rede Globo é mentirosa. Deixa eu voltar aqui, porque passou demais aqui no meu note. Que a reportagem da Rede Globo é mentirosa e que seu pupilo, Alessandro Pitombeira Carracena, nunca advogou enquanto estava como seu subsecretário. Não precisa ir muito longe, é só olhar os autos do processo, do acordo da agência, do ex-secretário e o Republicanos e ver quem atua como advogado do processo. Aliás, ele espalha aos 4 ventos que a ideia de processar Crivella
partiu de Marcos Pereira, presidente do Republicanos. Se for aberto o rastreamento da viatura que serve ao ainda secretário advogado, será possível identificar que ela sempre fazia pit stop no seu escritório de advocacia. Tá aí, tampando o sol com a peneira. Pois é. E ainda, dinamite. A forma intempestiva de Gutenberg Fonseca em mexer no comando da Secretaria de Esportes começa a chamar a atenção sobre as atuações milionárias das organizações sociais, OSs, não apenas na área do esporte. No caso da concorrência da RJ em movimento, as empresas as empresas que participaram do primeiro lote demonstraram uma sincronicidade, algo que se repete no segundo. A vencedora do primeiro, a Fair Play, já recebeu 19 milhões a título de antecipação, sem nada ter realizado. Ao examinar quem concorre no segundo lote dos núcleos esportivos, as coincidências se repetem. Olha só. Será que teremos mais milhões aí pagos adiantados, sem nada a receber? Pois é, né? Vamos então à página 4, a nossa página de política, processos instaurados. 9 deputados estão na lista do Conselho de Ética da Câmara. Pois e logo é. ali do lado, olha só, Silveira se recusa a usar tornozeleira eletrônica. Nossa, isso aí tá dando pano para manga, né? Pois é. E ainda no Nacional, olha, julgamento iniciado na Corte. A STF começa a julgar a validade da resolução do CONAMA sobre poluição. Também vai ser aí tema aí dessa semana por algum tempo. E logo do ladinho ali no Correio Nacional, multa. A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, condenou a Itapemirim Transportes Aéreos a pagar 3 milhões em multa devido à falha na prestação de serviços a seus clientes. Também é outra coisa que está aí rendendo bastante no âmbito nacional, é o caso da Itapemirim. Outro destaque no nacional importante, a Anvisa aprova o uso emergencial de medicamento para a Covid-19. Em economia, agora, página 5, a maior Selic desde 2017. Cupom eleva a taxa de juros para 12,75% a fim de conter a alta da inflação, que vem aí cada vez mais diminuindo o poder de compra do cidadão. É a inflação que está comendo o nosso salário. Logo do lado, nós falamos ontem, relatamos, Petrobras. A Petrobras vai investir 5,5 bilhões em atividades exploratórias nos próximos 5 anos. A informação foi dada pelo gerente executivo de estratégia da empresa, Eduardo Bordieri, durante o painel Petrobras Perspectives on OEG Double Resilience. E ainda, nessa página de economia, logo embaixo, diesel mais caro que o da Petrobras. Olha isso, a refinaria privatizada na Bahia tem o produto vendido a valor 24% maior. Como pode isso, né? Olha só. E o diesel a gente sabe aí que tem um importante impacto na nossa economia, né? Já que a nossa malha de transporte é rodoviária. E utiliza o diesel, né? Isso, utiliza então, o diesel. Então, vira, assim, aumentos em cascata, né? Exato. Bola de neve, diesel, né, pra uma gente? bola de neve. Aumenta o diesel, né? Então, o caminhoneiro repassa isso e o produto final, quem paga mais caro é sempre o consumidor. Cesta básica vai lá em cima, né? Pra Também. Gente. Pois é. Rio de Janeiro agora, nossa página 6, vamos ver o que é destaque. Economia a todo vapor. Pesquisa da Juscerja revela que Estado tem 22 mil novos negócios no ano. Um pequeno pedacinho aqui, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, Juscerja, registrou mais um recorde histórico em seus 214 anos de existência, contabilizou no mês de abril, 5.200 aberturas de empresas no território fluminense, número 5,9% maior do que registrado no ano passado. Então tá aí o estado do Rio tentando se recuperar. Esse número é um número para se comemorar. Mas o que significam esses 5.000
1.200 novos negócios abertos. Exato, é bom, Será né? que foram pessoas que foram demitidas, que Exato, tinham carteira assinada, foram demitidas e aí, de repente, com o FGTS, resolveram investir no próprio negócio, né? Ser empreendedor, tem isso né? Também. Tem isso também. Ser exato. empreendedor. Então, se de um lado, muitas vezes a gente perde, né, a mão de obra, perde emprego, né? Então pode ser que isso aí seja um reflexo dos empregos perdidos. Então a gente tem que ter muita cautela nisso aí. E é um número expressivo, mas nós sabemos, né, que o primeiro ano para a abertura de um negócio é fundamental. É fundamental, exatamente. Muitas empresas, elas fecham no primeiro ano de Isso aí. existência. Elas não conseguem, não têm a informação, não têm o conhecimento para prolongar o seu estado. Então, é uma boa notícia, mas tem que ser analisado aí outros fatores, né? Nós falamos também ontem sobre a dengue e do lado ali no Correio Carioca tem a notinha sobre a dengue também, ó. Dengue realiza entre os dias 4 e 8 de abril o primeiro levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, após a suspensão dos trabalhos devido à pandemia, revelou que a cidade do Rio está em situação de alerta, viu, senhores, para as arboviroses. Quase 30% dos focos estavam em depósitos móveis como vasos, frascos com plantas, pingadeiras, recipientes de degelo de geladeiras, bebedouros e objetos religiosos. Vamos cuidar aí do nosso quintal, das nossas áreas comuns e não deixar água parada, gente. Porque a dengue pode vir com muita força aí nesse período agora. Ainda no estado do Rio, novo auxílio do governo. O cartão Recomeçar vai ajudar famílias a reconstruir suas moradias. Então é interessante, o governo do Rio publicou um decreto que regulamenta mais um auxílio para as vítimas das fortes chuvas no estado. O cartão Recomeçar, no valor de R$3.000. Ele será pago em parcela única e destinado à população de baixa renda atingida por desastres naturais decorrentes de enchentes, deslizamentos, desabamentos e incêndios. Importante. Importante, exato. E olha, eu quero lembrar a você que você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no nosso site jornalcorreidamanhã.com.br. Já está aí na sua tela para você anotar e acessar. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a FEComércio realizou uma pesquisa que mostra que o Dia das Mães deve movimentar mais de 782 milhões de reais. E você vai ver também que carro voador vai ser testado no Rio de Janeiro. O Correio da Manhã volta já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta. Há poucos dias do Dia das Mães, a segunda data mais importante depois do Natal, o comércio aposta nas vendas para a data. Por isso, a FEComércio realizou uma pesquisa que mostra que essa data deve movimentar cerca de 782 milhões de reais.
O Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises realizou entre os dias 20 e 26 de abril uma pesquisa, que contou com a participação de cerca de 431 consumidores. Os dados apontam que 63,3% dos entrevistados pretendem presentear um ente querido no Dia das Mães. Já 36,7% não pretendem comprar nada. Já comprei o presente da minha mãe, tá aqui, ó. O presente dela já tá aqui. Mãe a gente não pode esquecer, né? Mãe é uma só e não tem ser humano mais especial na vida que uma mãe. O abraço dos nossos filhos é muito bom. É melhor do que presente, é melhor do que tudo. As roupas ficaram em destaque entre os preferidos e representou 33% dos participantes. Em seguida estão os calçados, bolsa ou acessório, com 27,8%, e perfume ou cosmético, com 27,1%. Os outros 34,1% disseram que vão comprar mais de um tipo de presente. Em relação aos locais de compras, 54,2% dos entrevistados afirmaram que pretendem comprar os presentes em lojas físicas, enquanto 13,9% preferem as lojas virtuais. Já 31,9% pretendem comprar em ambos. Estou esperando um celular que a filha falou que vai dar. O filho eu não sei, vai ser surpresa. O levantamento mostra ainda que o gasto médio dos consumidores deve ficar em R$ 159, o que movimenta 782 milhões na economia fluminense. Se comparado a 2021, que rendeu cerca de 650 milhões, o crescimento deste ano deve ficar em 19,6%. Nas lojas de Petrópolis, a movimentação ainda é fraca, mas a expectativa dos comerciantes é positiva. Esse ano está um pouco mais parado. Ano passado as vendas foram mais aquecidas, sim, acho que é por conta da tragédia, né? A nossa expectativa de grandes vendas, né? Nossa cidade já sofreu tanto, a gente está esperando a vendinha mais aquecida para esse Dia das Mães. E olha só, o Senado aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição da Economia Solidária. A PEC inclui a economia solidária entre os princípios da ordem econômica constitucional e tem um viés de redistribuição de renda no processo de produção, né, e consumo. Os princípios da economia solidária são autogestão, democracia, solidariedade, cooperação, respeito à natureza, comércio justo e consumo solidário. Importantíssimo. Vamos conferir. A PEC já havia sido aprovada em primeiro turno no Senado em dezembro do ano passado. Agora segue para a Câmara. A base da economia solidária são os empreendimentos coletivos, associações, cooperativas, grupos informais e sociedade mercantil. Atualmente, no Brasil, existem cerca de 30 mil empreendimentos solidários em vários setores da economia que geram renda para mais de 2 milhões de pessoas. Em seu relatório, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Ceará, disse que o movimento da economia solidária teve o objetivo de combater a miséria e o desemprego gerados pela crise econômica que atingiu o Brasil na década de 1980. A Prefeitura de Belo Horizonte ajuizou uma ação pedindo à Justiça que suspenda o licenciamento ambiental concedido às atividades da mineradora Tamisa, na Serra do Curral, cartão postal da capital mineira. Esta ação é mais uma contestação ao empreendimento que já é alvo de outros questionamentos judiciais apresentados pelo Ministério Público de Minas Gerais. Em 31 páginas, a Prefeitura de Belo Horizonte sustenta que a capital mineira deveria ter sido consultada, já que pode sofrer diversos impactos. Para o município, há inconstitucionalidade no Decreto 47.383 de 2018, que fixa regras para o licenciamento ambiental. O artigo 18 foi acusado de afrontar a legislação nacional quanto à participação dos municípios afetados, violando também a Constituição e precedentes do STF. Entre os impactos que a capital poderia sofrer, são citados a queda da qualidade do ar em decorrência da liberação de poeira e o aumento da poluição sonora, afetando inclusive os usuários do Hospital da Baleia, que é especializado em tratamentos complexos de doenças respiratórias, situado a menos de 2 quilômetros da área da exploração. As explosões necessárias para a implantação do empreendimento e o tráfego de caminhões são apontados como potenciais causadores de vibrações e ruídos capazes de
afetar o sossego dos moradores. O município alegou ainda que uma das cavas previstas seria aberta a cerca de 500 metros do limite do Parque das Mangabeiras e manifestou preocupação com a segurança hídrica e o abastecimento de água. Na área do empreendimento está localizada a adutora do Taquaril, que é responsável pelo transporte de 70% da água tratada e consumida pela população de Belo Horizonte. Por fim, a Prefeitura prevê risco geológico de erosão do Pico Belo Horizonte, que se encontra em área tombada nas esferas municipal e federal. Importantíssimo ficar de olho na questão ambiental lá. E olha só, a TIM vai ficar responsável por linhas de 29 DDDs brasileiros. A empresa afirmou que os clientes da Oi vão poder migrar para planos iguais ou melhores que o contratado na operadora de origem. Pelas ruas, as pessoas já estão se preparando para essa nova fase. No dia 9 de fevereiro, o Conselho Administrativo da Defesa Econômica aprovou a venda da Oi para a aliança formada pelas operadoras Claro, TIM e Telefônica. Os clientes da Oi do Rio de Janeiro, com DDDs 21, 22 e 24, vão ter a TIM como operadora. Com o negócio aprovado pelo Conselho Diretor da Anatel e CAD, a TIM ainda aguarda o fechamento completo do negócio. Diversos clientes da Oi por todo o Brasil já receberam mensagens informando sobre a migração, o que não é o caso de Carla Correia, que não sabe o que vai fazer, principalmente porque os planos da Oi sempre foram acessíveis. É mais barata e assim, eu não tenho que reclamar dela, entendeu? Então tem que ver alguma coisa que fique ao mesmo degrau que ela. A incorporação dos clientes da Oi Móvel para a TIM vai acontecer em 3 fases. Na primeira, os clientes da Oi vão continuar utilizando a rede da Oi, com seus planos atuais, e a tarifação vai ser feita pela própria Oi. A segunda fase mostra como vai ser o serviço da nova operadora. Os clientes da Oi vão continuar com os seus planos originais e ainda vão ser tarifados pela Oi, mas vão poder acessar a rede móvel da TIM fora da cobertura da operadora contratada. A terceira e a última fase consiste na migração completa dos clientes da Oi Móvel para a TIM, incluindo a transferência dos dados cadastrais, tarifação feita pela própria TIM e migração para novos planos. A gente tem que alertar o consumidor que ele tem os seus direitos garantidos, principalmente em relação aos contratos já em vigor, inclusive no que alcança a fidelidade. Tudo isso tem que ser sempre garantido da melhor maneira e da melhor forma, com o melhor preço, para que sejam mantidas essas condições, sob pena de ofensa do artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor. A divisão da Oi vai permitir que a TIM absorva 40% da base de clientes, o que quer dizer em torno de 16 milhões de linhas. A operadora italiana vai pagar 7,3 bilhões de reais pelo negócio. Lígia Capão acredita que a mudança vai trazer dificuldades para as pessoas mais velhas, entre elas a mãe de 62 anos. Não é todo mundo que entende, né? Eu vejo pela minha mãe, que é mais idosa, e ela vai sempre na Oi, aí vai mudar para TIM, já vai complicar. É importante salientar que o consumidor não é obrigado a mudar para a TIM. Não há ainda no mercado informações suficientes para que ele possa até tomar essa decisão, e o consumidor ele não pode ser levado a aceitar essa transição como ela foi imposta. Ele pode escolher, e o Procon está aqui para ajudar ele em qualquer dificuldade que ele tenha. E olhem só que bacana, a IVE da Embraer apresentou um plano para usar um carro voador no Rio de Janeiro. É isso mesmo que você escutou. O documento foi elaborado em parceria com a ANAC e a concessionária Rio Galeão. Quem traz as informações para a gente, mais detalhes sobre esse assunto, é a nossa repórter Larissa Martins. Oi Larissa, seja bem-vinda ao nosso jornal, no nosso Ao Vivo. Conta para a gente como vai funcionar isso. Jorge e Roberta. Então, vai funcionar da seguinte maneira: a iniciativa é pioneira no Brasil e traz as principais informações sobre os pontos de atenção que devem ser avaliados no carro voador, né, para que seja feito de forma segura esses voos na área urbana. A empresa que está desenvolvendo é a IVE pela Embraer e já conta com 11 parceiros e entidades governamentais, como, por exemplo, a Agência Nacional de Aviação Civil e a concessionária Rio Galeão.
No ano passado, os voos já eram realizados de forma experimental e ligavam a Barra da Tijuca ao aeroporto Tom Jobim. É o futuro chegando, Jorge e Roberta. Volto com vocês ao estúdio. Obrigado, Larissa, pelas informações. Imagina dar uma voada ali pelo Rio de Janeiro, no equipamento desse ali, que legal. Vai ser muito legal. E você vai ver depois do intervalo que o homem acusado de matar um pai de santo é preso em Nova Friburgo. E você vai ver também que empresários da rua 13 de Maio, em Petrópolis, pedem implantação de corredor cultural. Nós voltamos já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos. A Comissão Especial de Assistência Social e Moradia existe desde 2008 em Petrópolis. Ela foi criada com o objetivo de auxiliar pessoas em vulnerabilidade social e problemas estruturais em suas casas. Após as fortes chuvas, o comitê tem como objetivo utilizar as verbas para auxiliar na reconstrução e construção de moradias das vítimas das chuvas. Os maiores desastres socioambientais já registrados em Petrópolis em 2022 foram responsáveis por destruir grande parte do primeiro distrito. Mais de 800 pessoas ficaram desabrigadas, diversas casas foram levadas com a força da água ou tiveram de alguma forma sua estrutura comprometida durante a catástrofe e precisaram ser interditadas pela Defesa Civil. Com isso, muitos moradores de Petrópolis necessitaram recorrer ao aluguel social para reconstruir uma nova história em um local diferente. O vereador Yuri Moura, da Comissão Especial de Assistência Social e Moradia, criada em 2008 com o objetivo da regularização fundiária e gerenciamento de recursos para políticas habitacionais, como, por exemplo, a aquisição, construção, reformas e melhorias de unidades habitacionais. O fundo passou por uma nova legislatura da Câmara recentemente. E agora, o objetivo do comitê é auxiliar as vítimas das chuvas a reconstruir suas residências ou dar a eles um novo lar. Nessa nova legislatura aqui da Câmara, a gente conseguiu fazer com que o fundo tenha o seu maior valor da história, que são R$630 mil. Esse valor faz com que a gente possa construir grandes condomínios, casas? Não. Mas ele pode ajudar em políticas como assistência técnica e habitação de interesse social, que é o quê? Você fazer ações preventivas e corretivas nas casas que foram atingidas ou estão em risco. O fundo pode receber doações, mas o valor atual arrecadado foi obtido através de uma provisão orçamentária realizada durante o governo do prefeito interino Ingo Rames. De acordo com o vereador, 60% das casas que estão interditadas podem sair do risco em caso de melhorias, como muros de contenção, escoamento da água e drenagens locais. São iniciativas pequenas que a Prefeitura pode, com esse recurso e outros que podem entrar no fundo, subsidiar a mão de obra necessária, entregar o material e a orientação técnica para multirões nas comunidades e fazer com que a gente não tenha que tacar todo mundo no aluguel social para todo mundo esperar conjunto habitacional. Pelo contrário, que elas voltem para sua casa, que é fruto do seu suor, do seu trabalho, em segurança. A lei do Fundo de Habitação de Interesse Social permite que diversas iniciativas sejam realizadas em Petrópolis, como, por exemplo, a reforma em imóveis privados ou a compra de casas com o dinheiro que o próprio comitê arrecada. Melhor e mais justo, mais humano, mais digno do que esperar as pessoas perderem suas vidas, perderem suas casas
nas barreiras é o poder público se antecipar e ter um trabalho permanente de orientação e assistência técnica para corrigir as casas que podem ser corrigidas ou simplesmente reassentar a família que não pode mais ficar num lugar que é de alto risco. Esse é um trabalho sério de moradia. A Lei Municipal de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social foi aprovada no dia 4 de abril e agora aguarda a sanção do prefeito. O Conselho Gestor do Fundo vai se reunir no mês de maio e agora vai ser discutido o plano de aplicação. Empresários da Rua 13 de Maio, no centro de Petrópolis, estão pedindo a implantação de um corredor cultural na via. O projeto conta com intervenções urbanísticas e de segurança. Um grupo de trabalho foi formado com a Prefeitura e a intenção é que os encontros aconteçam quinzenalmente para a estruturação do projeto. A Rua 13 de Maio, em Petrópolis, famosa por atrair jovens e fãs de bares lotados aos finais de semana, pode se tornar um corredor cultural. A ideia é levar segurança para a via e controlar a desordem urbana que é gerada às sextas-feiras, o que acaba afastando clientes. O empresário Augusto Pellegrini apresentou à Prefeitura de Petrópolis o projeto de implantação do corredor cultural, que conta com intervenções urbanísticas e de segurança. São um conjunto de medidas, né, que a gente acha que podem dar uma melhorada na rua, né, para que a rua fique com uma cara mais própria para atender o turista, né, e a população mesmo. São medidas que vão desde a parte de urbanização. A gente pensa aqui em ter uma rua mais florida, né, botar umas jardineiras, melhorar as calçadas, melhorar a iluminação. Com algumas medidas, por exemplo, a gente pensou de fechar a rua em pelo menos um domingo no mês, né, para fazer uma área aqui, fazer a contratação de alguns brinquedos infláveis para criança, pula-pula, pode fazer uma feira de adoção de animais, para trazer uma vida diferente para a rua e já trazer uma cara nova para a rua mesmo. A Rua 13 de Maio gera aproximadamente 130 empregos diretos em bares, restaurantes e outros estabelecimentos. Durante uma reunião com a Prefeitura na última segunda-feira, foram apresentadas sugestões de melhorias para evitar a desordem urbana. Entre as sugestões está a realização de eventos culturais e gratuitos em outros pontos do centro histórico para dar mais opções à população petropolitana. Junto também a parte da segurança, né, focado principalmente na sexta-feira, porque a rua, nos outros dias da semana, ela é totalmente diferente da sexta-feira, né? A sexta-feira, ela tem uma cara diferente porque acaba, quando vai chegando mais tarde da noite, tendo esses episódios que, né, não preciso falar aqui, o pessoal já sabe, né? Tem briga, confusão, o pessoal entrando no meio da rua, atrapalhando o trânsito. E a gente listou uma série de medidas que acho que a gente pode fazer em cooperação com a Prefeitura, para que facilite, né, o trabalho dos órgãos de segurança, todos os órgãos envolvidos aí, Conselho Tutelar, para que a gente vá melhorando a rua. Segundo a Prefeitura, também foi discutida a instalação de mais lixeiras e a realização de campanhas de conscientização para deixar a rua mais limpa. Entre as ações, também estão a instalação de uma câmera integrada ao sistema da Prefeitura, melhorias na iluminação pública, padronização das calçadas, colocação de gradis nos locais onde funcionam os rotativos, instalação de jardineiras e a extensão do circuito de esporte e lazer para a Rua 13 de Maio aos domingos. Tem uma importância grande para a gente, obviamente, né, não preciso falar, mas para a cidade, né? A gente está no centro histórico, né? O nosso cartão postal aqui. Eu acho que a 13 de Maio ganhando uma nova cara, né? Uma nova vida, vai agregar muito para a cidade e a nossa esperança é essa. Tomara que a Prefeitura faça alguma coisa, porque realmente, sexta-feira, quinta e sexta-feira, impraticável o trânsito ali, brigas, muitos jovens ali, carros demais na rua ali parado. Não, os jovens, fila dupla, jovens na rua. Na rua, o trânsito ali complicado. Então, realmente, o empresário do Pellegrini falou muito bem que medidas têm que ser tomadas. Mas realmente, colocar no domingo a rua de lazer até ali, como que a pessoa vai correr no paralelepípedo? É meio desconfortável, né? Aí eu já acho que é um pouquinho demais. Foi gentileza da sua parte. A 13 de maio, ela é uma via importante
né, ali justamente naquele também, naquele cruzamento ali de quem vem da Rua Barão do Rio Branco. Isso. Então, fechar o domingo, né, fazer uma parte ali, eu acho meio complicado. Mas, de repente, você estava falando, na sexta-feira à noite, de repente fechar ali aquele trecho da rua, né? 13 de maio, de repente, porque não tem tanto movimento assim, as pessoas podem passar. Pelo outro lado, por trás do Palácio de Cristal, e aí vai. Mas ali tem moradores também. Exatamente. A questão é complexa ali. Tudo é um estudo, complexa, né? Tudo tem que haver um estudo para isso. E olhem só, o último mês em Petrópolis foi marcado por uma agenda cultural recheada. Mas este é apenas o início. De acordo com a Secretaria de Turismo, cerca de 25 eventos estão agendados para os próximos meses. Essa é uma boa notícia para quem é fã de cultura. Após o Rock the Mountain, festival realizado em Petrópolis e que atraiu cerca de 60 mil pessoas, a Secretaria de Turismo anunciou que cerca de 25 eventos já estão programados para acontecerem até o fim do ano no município. Os eventos são catalisadores, né, do turismo, da visitação na cidade. Sempre que a gente tem essas festas, a gente recebe muito mais visitantes de fora. Então, o evento realmente ele tem um papel muito importante, não só para reforçar a nossa produção cultural, mas para trazer os visitantes, né, para reforçar o turismo. E isso mexe com toda uma cadeia econômica, né, que fortalece a nossa cidade. Então, de fato, eventos como um todo, não só culturais, mas esportivos ou de entretenimento em geral, são fundamentais para a gente manter essa rotatividade de pessoas, de ações, de recursos aqui na nossa cidade. Um balanço feito durante a reunião da Comissão de Organização e Monitoramento de Eventos apontou que, além de ajudar na retomada do setor turístico, o Rock the Mountain também gerou 500 vagas de emprego em Petrópolis. Segundo a presidente do IMC, a agenda cultural também é importante para a rede hoteleira. A taxa de ocupação entre os dias 21 e 24 de abril foram em 84% e chegou a 90% nos hotéis localizados entre o 2º e 5º distritos e 87% no 1º distrito. O setor hoteleiro já está movimentado novamente. Parece que agora, para o Dia das Mães, também as ocupações, as reservas já são bem grandes. Então, a gente está muito contente que as pessoas estão procurando Petrópolis, né? Eu tenho amigos de fora que ficam até pedindo mais informações. Divulguem que Petrópolis já está aberta à visitação, que todo mundo pode voltar a frequentar aqui a cidade, porque acho que as pessoas também querem ajudar, né? Muita gente ficou sensibilizada com a tragédia que a gente passou, então as pessoas querem ajudar visitando Petrópolis. O homem acusado de matar um pai de santo em Nova Friburgo foi preso. Nós voltamos a falar com a Larissa, que traz as informações para a gente. Larissa. Os policiais civis de Araruama prenderam ontem um homem acusado de matar um pai de santo no bairro Outeiro. O homem foi encontrado em Nova Friburgo e, segundo os agentes, a prisão veio após um cumprimento de um mandado de prisão expedido pela comarca de Araruama. As investigações continuam para identificar outros participantes. O homem foi encaminhado para o sistema penitenciário. Voltamos aos estudos. Obrigado, Larissa, pelas informações. E olha só, pelo menos 35 ônibus foram vendidos em outubro do ano passado pelas empresas que atuam em Petrópolis. A medida foi autorizada pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes. Os coletivos ainda não foram repostos e as reclamações sobre o serviço oferecido na cidade aumentam todos os dias. O problema continua o mesmo em Petrópolis. Ônibus quebrados, superlotação e filas intermináveis no terminal rodoviário do centro. Usuários do transporte coletivo voltaram a relatar a demora para chegar nos destinos. 3 dias que eu tenho que descer, eu moro na Lagoinha, descer para pegar lá embaixo algum ônibus, Pedro Ivo, algum ônibus, né? Porque está quebrando muito. E aí a gente fica no ponto do ônibus, a gente tem horário para chegar no trabalho e até asa tudo. Tanto na Petroíta como Cascatinha. Eu trabalho aqui no centro, então eu saindo, eu vejo ônibus quebrado na rua, eu vejo os ônibus atrasando lá do meu bairro. Muito lotado quando tem, de manhã cedo quando eu venho. O horário era normal, só que depois da chuva eu pensei, tudo bem de estar no horário diferente.
Só que depois eles falaram o horário certo e não estão obedecendo. Estão chegando sempre atrasado. Aí tá me dificultando. Nesta quarta-feira, a equipe do Correio da Manhã flagrou 3 ônibus da aviação Cascatinha quebrados no terminal rodoviário. Passageiros das localidades do Roseiral e Jardim Salvador reclamaram que os veículos não cumprem os horários, principalmente na parte da tarde. Praticamente todos os dias, né, sofremos aqui, principalmente Jardim Salvador, Roseiral, né, a fila dos ônibus. Praticamente todos os dias atraso nos ônibus. Por exemplo, eu pego todos os dias o 4h30, a maioria das vezes ele tem quebrado, chega atrasado, é um caos. A fila gigante, fila imensa, assim, o preço da passagem, né, ela não abaixa e assim é um sucateio, sabe? As empresas estão sucateadas, os ônibus sempre quebrados, então é absurdo. Jardim Salvador, sempre atrasando, quebrando, nunca tem ônibus. Aí quando a gente chega, igual eu estava falando com ele aqui agora, né? Que ele chega aqui como Jardim Salvador, quando você vai olhar, ele passa por coisa de carangola, né? Tá difícil, menina. Quebra no meio do caminho, aí todo mundo esperando. De acordo com a CPTrans, em 2021 foram vendidos 35 ônibus após a autorização do departamento. Essa redução de 10% da frota, que ainda não foi reposto, tem causado filas intermináveis na rodoviária. De acordo com o Cetranspetro, a venda dos veículos aconteceu devido à queda no número de passageiros e à crise econômica e financeira que atingiu o transporte público. Ainda segundo as empresas, o valor referente à venda dos 35 ônibus foi investido para manter a operação dos veículos com a compra de óleo diesel, peças, pneus e pagamento dos funcionários. Além disso, ainda não há atualizações sobre o processo de licitação da Cascatinha sobre a nova empresa que vai assumir as linhas. Tá difícil para a vida do passageiro em Petrópolis, hein, gente? Sabe por quê? Tem mais problema, né, em ônibus, Exatamente. Né? Hoje de manhã, lá no Carangola, que é o local, né, que é abastecido pelo transporte, pelos ônibus lá da Cascatinha, Isso, justamente da Cascatinha. Olhem só a situação hoje de manhã para as pessoas virem para o centro da cidade, virem trabalhar. Vamos mostrar hoje de manhã a foto. Olha o tamanho da fila à espera do ônibus. Olha o tamanho da fila, gente. Hoje cedo. Tem que botar mais horários de ônibus. A população precisa vir para o centro trabalhar. E aí o ônibus chega. Temos mais uma foto. O ônibus chega, embarca todo mundo e o ônibus fica daquele jeito, pinhado, lotado. Gente, colocando gente pelo ladrão. E aí o ônibus começa a andar e de repente quebra. Quebrou. Olha a expressão do motorista deitado em cima do volante. O que eu faço? Tipo, não aguento mais essa situação, né? Tá ali, ó, 519, centro, tá ali o número do ônibus ali para você se situar, que é lá e no o motorista Carangola. Deitado, né, com os braços assim, cruzados em cima do volante e deitado com a cabeça, né, em cima ali dos braços, como quem diz, meu Deus do céu, os moradores não até aguento falaram, mais. né, que sabem que a culpa não é do motorista, mas vai reclamar com quem na hora, né? Você tem que chegar no serviço, no trabalho, né, no horário. Muitas das vezes o seu patrão lá, o seu empregador não vai entender que o ônibus quebrou. Ele quer saber de você estar lá na hora que você tem que estar. Não tem essa. Não, e realmente a pessoa ela tem horário, gente. Tem compromisso, as pessoas têm compromisso. Não pode ficar com um horário só de ônibus. E aí o ônibus quebra, como faz? Sem contar que aquele horário ali é o horário de colégio, né? Crianças embarcando para ir para as suas aulas, para os seus colégios. E aí, não entra na aula. O ônibus quebrou. Né? Muito complicada a situação para o petropolitano em relação aos ônibus da cidade. E não é de hoje. Não é de hoje. E não é de hoje. Estamos relatando isso antes mesmo das chuvas. Piorou depois delas. A gente sabe que tem um porém aí. Mas antes das chuvas, a gente já vem relatando essa situação com as empresas de ônibus aqui em Petrópolis. Está muito complicado para o morador. Falta de ônibus sucateado, quebrado. Tá complicado, falta de horário, né? Porque às vezes não tem horário. Não tem horário, os horários não batem. Então tá muito difícil mesmo. E a gente viu na matéria, né, que tem lá, o ônibus, ele tem um destino. Um destino, isso. E aí depois o motorista troca outro destino e o passageiro fica assim, caramba. Falta do ônibus, Exatamente. Faz dois horários, né? Faz 2 itinerários no mesmo ônibus ali.
Impressionante isso. Alguém tem que dar um jeito. Alô, alô, prefeitura. Alô, alô, CPTrans, né? Pelo amor de Deus. Vamos dar continuidade aqui. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo continua oferecendo a vacinação contra o sarampo nesta semana para profissionais de saúde e crianças com 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade. A imunização contra o sarampo em Nova Friburgo pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 4 da tarde, no posto de saúde Dr. Tunei Kaçuga, em Olaria, no Centro de Saúde Dr. Silvio Henrique Browne, no Suspiro, e na Policlínica Dr. Valdir Costa, Conselheiro Paulino. Já às terças e quintas, das 9 às 3 horas da tarde, na Unidade Básica de São Geraldo. A imunização contra o sarampo e contra a gripe em crianças está acontecendo de forma concomitante. Para ser imunizado, é necessário que a pessoa tenha em mãos a caderneta vacinal, o CPF e o cartão SUS. E olha só, nessa quarta-feira, os motoristas de Pati de Alferes já começaram a enfrentar algumas mudanças no trânsito. A Prefeitura anunciou as modificações com a intenção de promover desenvolvimento econômico e um crescimento organizado do município. Na manhã desta quarta-feira, às 7 horas, o trânsito em Pati do Alferes foi alterado em algumas vias da cidade. O objetivo da medida foi dar mais fluidez ao trânsito, expandindo a área comercial do centro da cidade. Além disso, a mudança realizada pela Prefeitura tem a intenção de organizar o crescimento e promover o desenvolvimento econômico. O projeto foi elaborado pelo urbanista Vicente Loureiro com o auxílio de uma equipe especializada. Por que desenvolvimento econômico com mudança de trânsito? O centro de Pati hoje, você não tem lojas para alugar. E quando tem, é muito caro o aluguel, inclusive luva. Um pequeno empresário, ele não consegue estar começando um grande negócio. Enquanto a gente tem uma área muito grande para expandir, tanto imóveis quanto futuras construções, né, na parte de cima do centro da cidade, próximo ao centro cultural. Para gerar comércio, é importante ter um fluxo de pessoas passando. A Prefeitura não informou quais ruas vão sofrer alterações no trânsito, mas a intenção é que, mudando o sentido de algumas vias, o trânsito flua melhor, beneficiando o comércio local. Segundo a Prefeitura de Pati do Alferes, com o tráfego concentrado próximo aos empreendimentos da cidade, o movimento vai aumentar e, consequentemente, mais empregos vão ser gerados. Nesse primeiro momento de implantação, ainda não será definitivo o ponto, onde era o Rei do Frango. Por enquanto, vai estar dando a volta no centro e todos partindo ali em frente ao Coreto, mas já está sendo desapropriado e conversado um terreno para que ponha o ponto no local que vai ficar depois definitivo. E também vamos fazer uma abertura de rua para os moradores da Doutor Peralta, mas também não vai ser nesse primeiro momento, mas tudo está tramitando bem rápido. A Prefeitura destacou que mudanças no trânsito em cidades vizinhas como Paraíba do Sul, Miguel Pereira e Petrópolis, anos atrás, tiveram resultados positivos, auxiliando no desenvolvimento dos municípios. Eu entendo que para certos moradores é complicado, é desconfortável nesse primeiro momento. Toda mudança a gente sabe que gera um desconforto, mas para a gente crescer, a gente precisa de sair da zona de conforto. E a gente vem falando aqui no nosso jornal, da falta de doadores de sangue nos bancos de sangue. E não é só Petrópolis que precisa de doações. Nova Friburgo também está com os estoques baixos. Larissa, o número de doadores foi maior em Nova Friburgo, mas ainda está baixo, não foi isso? Isso mesmo, Roberta. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo recebeu em abril deste ano cerca de 170 doadores. Se comparado com o mesmo período de 2021, o número foi até alto, só que os estoques continuam baixos por conta da demanda dos últimos dias. Já que Nova Friburgo também atende outros 13 municípios. Para quem quiser doar, basta comparecer no Hospital Municipal Raul Sertã de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 11h30 da manhã. É com vocês, Roberto e Jorge. Tem um grupo aqui, tem um camarada meu no grupo. Bom, vamos agora então
a previsão do tempo, aquele momento para a gente saber como é que fica aqui, né, o nosso clima na nossa região. Exatamente. Olhem só, a previsão do tempo para as cidades que compõem a nossa área de cobertura é de céu claro, podendo passar a nublado. As temperaturas vão variar entre 14 e 24 graus em Nova Friburgo e Petrópolis, 16 e 29 graus em Paraíba do Sul e Três Rios, 14 e 26 graus em Pati do Alferes, 13 e 23 graus em Teresópolis. E olha, ainda falando sobre educação e arte, a Escola Pedro Nogueira recebeu a famosa exposição de arte digital itinerante Monet à beira d'água, lá em Pati. Vamos dar uma olhada. O programa educativo voltado para a exposição de arte digital com obras licenciadas de Claude Monet mostra um show audiovisual que transforma as pinturas em sequência de animações digitais 2D e 3D. O objetivo é levar a experiência da exposição de arte digital itinerante Monet à beira d'água para escolas públicas de Pati do Alferes, articulando oficinas práticas com uso de óculos de realidade virtual. Na última terça-feira, 4 apresentações foram realizadas na Escola Pedro Nogueira. É isso, gente. Por hoje a gente vai ficando por aqui, mas lembrar você que amanhã, a partir das 7h30, estaremos de volta, né? Lembrando você que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. tvc@gmail.com é o nosso e-mail e também pelo WhatsApp, tá aí na sua tela, DDD 24 99323 4567. Como está a oferta de ônibus no seu bairro, na sua cidade? Manda pra gente. Não só aqui em Petrópolis. Você também na nossa área de cobertura, participa com a gente aí também pelas nossas redes sociais aí, tá bom? Até amanhã, a partir das 7h30. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã. Prazer que recebemos hoje aqui nos estúdios do Correio da Manhã, Ricardo Amaral. É um nome que dispensa muitas apresentações, mas o Ricardo hoje é um grande defensor de algo que ele ama,